estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre a ética socrática e a ética platônica. Então vamos relembrar alguns elementos importantes aí da ética, da reflexão sobre as nossas condutas, sobre as virtudes, os valores humanos, a partir do pensamento de Sócrates e Platão. Vamos lá? O objetivo então da aula de hoje é demonstrar como as discussões éticas estão presentes em nosso cotidiano e retomar aspectos relevantes sobre a ética socrática e a ética platônica. Quero começar aí com uma reflexão, propor uma reflexão para vocês. Você gosta de reality shows? E aí, você é aqueles apaixonados por reality shows ou aqueles que acham que esse tipo de programa é uma bobagem, não gostam muito, né? Há os que amam e os que odeiam. Fato é que o que ocorre nestes programas acaba ecoando e reforçando as discussões que acontecem também fora deles. Debates sobre racismo, machismo, homofobia, falsidade, lealdade, justiça estão presentes em nosso cotidiano e nos reality shows não seria diferente. Então, em muitos desses programas que as pessoas são vigiadas, filmadas o tempo inteiro, esses debates que envolvem problemas, dilemas éticos, acabam aparecendo. Por quê? Porque eles já ocorrem na sociedade, então são uma expressão desses debates que ocorrem já no interior da sociedade e também acabam fomentando, fortalecendo essas discussões lá fora desses programas. Programas de confinamento, como por exemplo o Big Brother Brasil e a Fazenda, são acompanhados por milhares de pessoas há anos com uma fórmula bastante simples: mostrar todo tipo de pessoa e também as suas ações polêmicas, conflitantes e louváveis. Você se inscreveria num programa como esse? Por quê? Difícil pensar sobre isso, né? Uma sugestão é pensar nessa famosa frase aí já conhecida por vocês: conhece-te a ti mesmo. Antes de se inscrever num programa como esse, reflita sobre quem você é, sobre as suas condutas, sobre as suas ações. Será que você entraria para ser aplaudido ou para passar vergonha, ser cancelado? Como é que seria, por exemplo, o Sócrates num programa como esse? Essa frase, conhece-te a ti mesmo, nos remete há uma história muito interessante, aí uma passagem interessante da vida de Sócrates. O momento em que o seu amigo Querofonte vai até o templo de Delfos consultar o oráculo, algo muito comum para a época, as pessoas consultavam o oráculo para saber do seu destino, para saber do futuro, para saber das dificuldades que teriam. Querofonte vai até o oráculo e pergunta quem é o homem mais sábio do mundo. E o oráculo responde: o homem mais sábio do mundo é Sócrates. Quando Querofonte conta isso para Sócrates, Sócrates não acredita. Fala assim, peraí, mas como assim justamente eu, que só sei que nada sei, sou considerado o homem mais sábio do mundo? E ele percebe que a sua sabedoria é justamente saber que nada sabe, é se conhecer, é entender os limites do seu conhecimento. Ele se lembra dessa frase, conhece-te a ti mesmo, que está no pórtico do oráculo, do templo de Delfos, esse templo que vocês estão vendo aqui na imagem, e entende a importância da autorreflexão, do autoconhecimento para a compreensão de quem nós mesmos somos. Imagine como seria o Sócrates num programa como esse. Ele ia causar certas polêmicas, concordam? Então, dentro dos reality shows, a gente tem pessoas aí que muitas vezes não param para pensar sobre as suas condutas, sobre o que estão fazendo. E no nosso dia a dia, será que a gente faz isso? Será que a gente tem o hábito de pensar por que eu estou agindo dessa forma? Será que eu estou agindo no automático? Será que eu estou agindo por reflexão? Será que eu compreendo o impacto dessa minha ação no mundo? Então, pensar sobre isso, de acordo com Sócrates, é algo essencial.
Sócrates, relembrando, ele viveu entre 470 ou 469, não se sabe ao certo, antes de Cristo, a 399 antes de Cristo. Ele é considerado um divisor de águas na história da filosofia, um marco na história da filosofia. É por isso que a gente tem a filosofia após Sócrates e a filosofia pré-socrática. A filosofia pré-socrática é essa voltada ao conhecimento da física, da natureza. E Sócrates começa a introduzir o problema do próprio homem para o pensamento, a reflexão filosófica. Utilizava o diálogo como forma de trazer luz, novas ideias. Ele dizia que assim como a sua mãe era uma parteira, ajudava a trazer luz crianças, ele como filósofo ajudava a trazer à luz as ideias adormecidas dentro dos homens. Compreendia então o conhecimento como uma construção. Era um grande crítico dos saberes dogmáticos, daqueles saberes irrefletidos, sem julgamento. E para ele era necessário criticar, questionar o mundo, questionar todas as coisas. Foi considerado por isso um subversivo, um revolucionário. Foi condenado à morte, acusado de duvidar dos deuses oficiais da cidade e também de corromper a juventude. Vamos pensar sobre isso aqui numa atividade. Qual é a importância do autoconhecimento? Conhece-te a ti mesmo na ética socrática? Você concorda com ele? Costuma refletir sobre quem é você, quais são os seus valores, o princípio de suas condutas, as suas limitações? Você pensa sobre isso? Uma questão pessoal para vocês escreverem um pouquinho, treinarem a escrita e pensarem também sobre vocês, certo? Daqui a pouquinho voltamos com uma sugestão de resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Difícil pensar sobre nós mesmos, né? Será que fazemos isso? Qual é a importância desse autoconhecimento? Vejam, para Sócrates, refletir sobre si mesmo é uma virtude muito importante, pois ela serve de princípio, ou seja, é o ponto de partida do conjunto das ações virtuosas. A partir do autoconhecimento é que conseguimos construir outras virtudes. O autoconhecimento pode contribuir para a construção de nós mesmos, para a compreensão de nossas limitações, de nossas habilidades, de nossas condutas. Então, a importância da gente refletir sobre tudo que nós fazemos. E é justamente nessa reflexão que a ética entra. A ética nos ajuda a pensar sobre as nossas ações, sobre o impacto das nossas ações diante dos outros, diante do mundo. Então, as consequências do que eu faço no meu dia a dia e se isso é bom ou é ruim, tá? Então, a ética socrática ela é um ponto de partida, é um pontapé inicial para a gente parar e pensar, opa, por que eu estou agindo dessa forma? A ética socrática, ela inaugura, né? Então, Sócrates é responsável por inaugurar a ética no campo da reflexão filosófica. Sócrates é o responsável por buscar uma explicação sistemática sobre o comportamento, sobre as ações e condutas do ser humano. Ele é o primeiro filósofo a pensar isso, a introduzir a ética nas investigações filosóficas. E quando ele faz isso, em primeiro lugar, ele está indagando sobre o sentido dos costumes estabelecidos. Pensando, por exemplo, quais são os valores éticos ou morais deste grupo em que eu estou inserido, como estes valores foram construídos, foram transmitidos de geração para geração, nos são ensinados. Então, são questões que têm relação aí com o pensamento sobre a própria sociedade e os costumes estabelecidos nos diferentes grupos. Mas quando ele propõe esse autoconhecimento, essa reflexão ética, ele está pensando também as disposições pessoais de caráter. Características pessoais, sentimentos, atitudes, condutas individuais que levam alguém a respeitar ou não os valores e por quê. Então vejam aí como a ética socrática foi importante até mesmo para a gente entender o contexto das ideias socráticas e também a construção da filosofia após Sócrates, que vai ter referência nessas ideias aqui que Sócrates, como um primeiro filósofo, primeiro grande nome, aí o pai da filosofia ocidental, não é o primeiro filósofo, mas é o pai da filosofia ocidental, passa a refletir e a pensar sobre o homem, tá? Então, um filósofo que era discípulo de Sócrates, bastante importante, é o Platão. Platão viveu ali entre 427 ou 428 a.C. até 347 a.C. E o Platão era seguidor, era um admirador de Sócrates, tá? Por quê? Porque o Sócrates deixava ali realmente ensinamentos muito valiosos. Ele escreveu em forma de diálogos. Quando Sócrates morreu, ele decidiu eternizar os pensamentos do seu mestre. O evento da morte de Sócrates, Sócrates ser morto, ser condenado à morte injustamente por duvidar dos deuses oficiais da cidade, por corromper a juventude. Quando isso acontece, o Platão fica muito desiludido da política, fica muito chateado e resolve eternizar, deixar por escrito aquilo que o Sócrates falava. Então ele escreve esses diálogos em que a figura de Sócrates é sempre a figura central. Ele usava alegorias e mitos como forma de tornar mais claras as suas ideias. Dentre essas alegorias, as mais conhecidas são a alegoria da caverna e a chamada alegoria do anel de Giges, que nos ajuda muito a compreender a sua própria concepção sobre a ética. Fundou também a chamada Academia de Atenas, era um filósofo idealista e foi mestre de Aristóteles. A gente às vezes confunde Platão e Sócrates, porque de fato o pensamento de Platão é muito próximo das ideias que o inspiraram, das ideias de Sócrates.
Quando o Platão escreve os seus primeiros diálogos, ele está basicamente descrevendo aquilo que ele já tinha ouvido falar do seu mestre. Então, os diálogos de juventude ou socráticos são diálogos em que Platão e Sócrates são muito próximos. O Sócrates como um personagem ali nesses diálogos, um personagem central, mas as ideias de Sócrates ali muito presentes. E no momento de transição, o pensamento do Platão começa a se expressar aí de uma forma mais vigorosa, tá? Então, esse pensamento próprio de Platão, através da fala de Sócrates, que é o personagem principal dos seus diálogos, começa a ser apresentado para nós. Dentre esses pensamentos, a ideia de que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Isso aí é falado pelo Sócrates no diálogo Gorgias, mas é um pensamento bastante próprio do Platão. Por quê? O Platão compreende que a injustiça nunca vai ser vantajosa, não há vantagem na injustiça. Então, a pessoa justa, ela é mais feliz do que a pessoa injusta. Por isso, é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Para o filósofo grego Platão, a justiça pode ser entendida como um bem. Isto porque a justiça representa a relação de harmonia entre três virtudes fundamentais que regulam a alma humana. Que virtudes são essas? A temperança, a automoderação, a coragem e a sabedoria. Então, essas virtudes são muito importantes e essas virtudes só são possíveis por conta dessa virtude essencial que é a justiça, né? Ela relaciona todas essas virtudes. Vejam aqui nesse quadro que fica um pouco mais claro para vocês. Então, a justiça, ela vai relacionar cada uma dessas virtudes tão importantes na ética platônica. A temperança, que seria a capacidade de moderação, autocontrole e autorrestrição. A coragem, que é um traço de caráter, uma habilidade de enfrentar o medo, enfrentar um desafio sem covardia. E a sabedoria, que é a prudência, a capacidade de tomar decisões sensatas, de reconhecer, diferenciar e escolher entre o certo e o errado. A pessoa mais justa para o Platão é, inclusive, aquela que deve governar uma cidade. Olha como a ética platônica acaba se misturando também com a própria política para Platão. A pessoa mais justa é a que consegue unir todas essas virtudes. Quem que é essa pessoa mais justa? Aí o Platão puxa um pouco a sardinha para o lado dele, é o filósofo. Então, o filósofo é que deve governar uma cidade de acordo com Platão, a sua ideia de sofocracia, certo? Não se pode ser feliz praticando mal. Mais uma fala aí de Sócrates no diálogo Gorgias, diálogo de transição de Platão, então tem muito do Platão aqui, tá? O Platão acredita que a felicidade, ela só pode ser alcançada na medida em que nos afastamos dos vícios, nos afastamos do mal. O ser humano, de acordo com Platão, ele é dividido em alma e corpo. O corpo é onde estão os nossos desejos, tá? É a sede dos desejos, das paixões, dos apetites. E a alma é onde está a nossa consciência, a nossa razão. Uma pessoa mais feliz, para o Platão, não é aquela que obedece simplesmente os desejos do corpo, mas pelo contrário, é aquela que tem a capacidade de agir por razão. Lembrem lá do idealismo platônico. Vamos a uma atividade para pensar melhor esses conceitos. Explique por que, de acordo com Platão, o caminho para a felicidade é agir de acordo com a razão e não com os desejos, as paixões e os apetites do corpo. Você vai escrever aí no seu caderno o que você entendeu dessa diferença entre corpo e alma, por que o caminho da felicidade é agir racionalmente, agir por consciência e não simplesmente obedecer aos desejos, aos apetites, às paixões do nosso corpo. Daqui a pouco a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, pensaram essa relação corpo e alma de Platão? Então, a necessidade de abandonar os desejos do corpo para, através da razão, sim, atingir a felicidade? Pensaram sobre isso? Conseguiram escrever? Tem aqui uma sugestão de resposta, tá? Claro, não vai estar exatamente como vocês colocaram aí, mas quero que vocês vejam os aspectos essenciais. Para Platão, satisfazer os desejos do corpo não representa a felicidade, mas apenas a fuga da dor. A felicidade está em agir por consciência. Aquele que conhece a virtude, de acordo com o filósofo, não cai em vício. Isso significa que, se eu conheço bem, posso facilmente perceber que o mal não me conduz à felicidade. Pelo contrário, quando eu atendo todos os desejos do corpo, posso até ter uma sensação de felicidade, mas isso não significa, de fato, ser feliz. A felicidade é algo muito mais complexo do que simplesmente atender os desejos do nosso corpo. Seria muito fácil se fosse assim, né? Eu tenho ali um apetite do meu corpo, uma vontade de me satisfazer com um delicioso banquete, eu vou lá e devoro, né? Tudo que eu vejo pela frente. Isso, naquele momento, pode até me trazer uma sensação de felicidade, mas o peso, a dor no estômago, a sensação de que eu não estou me sentindo tão bem, isso é muito pior, é um mal que nós devemos evitar. Então, esse vício da gulodice deve ser deixado de lado, tá? O bem, ele é algo muito mais vantajoso, melhor e que nos conduz de uma forma mais adequada à felicidade, certo? Então vamos aqui ver a nossa revisão de hoje. Quando conhecemos a reflexão filosófica sobre a ética, conseguimos pensar sobre as nossas próprias condutas, princípios e finalidades, e também sobre o julgamento que fazemos das condutas dos outros. Sócrates nos ajuda a entender que o autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento das virtudes. Platão nos permite questionar o que tem mais valor no caminho da felicidade, se são as virtudes ou se são os vícios. Para ele, a virtude, é claro, nos conduz melhor para esse caminho da felicidade. Certo, pessoal? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês aqui nessa aula e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!